Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Hoje a gente vai caminhar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre dois temas mais profundos de toda a Bíblia. Quer dizer, dois temas não, né? Um dos temas mais profundos da Bíblia, que é o sacrifício de Jesus. E para completar, para tá falando aqui com a gente, né, para completar esse time especial, a gente tá aqui com o Greg hoje. E aí, Greg? E aí, turminha, vamos destrinchar esse assunto que é super legal e entender o que Cristo fez por nós. Bora, a gente tá aqui com o Joe. E aí, Joe? Estamos aí mais uma vez, assunto muito bom, tirou muito entendimento novo na minha cabeça, fiquei muito impressionado com esse assunto hoje. Bom demais. E para completar essa mesa, a gente tá com um convidado mais que especial aqui, que é o Diego. E aí, Diego, tudo bom? Beleza, galera? Muito obrigado desde já pelo convite. Estou muito feliz e muito lisonjeado. E vamos nessa. Deus abençoe a gente aqui. Bom demais, bom demais. Aproveitando, então, a gente dá essa sequência ali, só para completar, né? A gente vai refletir por alguns pontos especiais que englobam esse sacrifício de Jesus, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre quem é Deus, né? E sua santidade, toda essa autoridade que ele tem. Por que o sacrifício do Antigo Testamento apontava, ou se apontava, né? Para algum lugar, para algo maior. Como que Jesus é o Cordeiro e por que tem essa analogia com o Cordeiro, né, que é visível, que é presente, e principalmente o que a cruz muda, a nossa forma de enxergar todo o sacrifício, todo esse ministério de Deus. E vamos ser guiados nessa conversa, principalmente pelo Espírito Santo, acredito muito nisso, né, e para dar essa sequência, Diego, você ora pra gente? Claro. Como estamos, vamos fechar os nossos olhos. Você que está em casa aí, feche seus olhos em oração, vamos clamar a Deus assim. Pai querido, obrigado porque o Senhor é muito bom para conosco. E o Senhor nos deixou uma carta de amor, que é a Bíblia, a Santa Palavra, que ela nos ajude a guiar a nossa vida, recebermos instruções e que o Espírito Santo se aposse de nós neste momento para que possamos compreender os ensinos e trazer aprendizado para a nossa vida. Pedimos em nome de Jesus, nosso Cordeiro Santo. Amém. 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 Gente, vamos lá, né? A gente tem um assunto importantíssimo no momento que a gente está gravando esse episódio, calhou bem certinho de estar exatamente nesse ponto, né? E a gente vai entender um pouquinho no sentido de assim, ó. Provavelmente já aconteceu isso com vocês, mas sabe aquele momento que a gente para, olha pro céu e aí vê tudo maravilhoso, a gente fala maravilhoso, né? Vê toda a grandeza, entende todo o processo, começa a fazer reflexões na mente, né? A gente sente que tem algo muito maior ali, sabe? Sente que, cara, tem alguém olhando pra gente, a gente é muito pequeno, tem algo grandioso, né? Agora imagina ver isso com os próprios olhos, identificar esse algo maravilhoso, esse algo maior que tem lá em cima, né? A gente sabe que alguns personagens da Bíblia, algumas pessoas, alguns profetas, né, tiveram esse privilégio de ver, né, de avistar toda a cidade santa, como é lá no céu no momento, ver toda essa grandiosidade, essa santidade, né, e, cara, imagina como você se sentiria com isso, vendo, né, tendo isso. Eu acho que foi o Danilo que comentou, o Leandro em outros episódios, a questão lá de acho que é Elias e Eliseu, né? Que Eliseu não consegue ver a magnitude do que estava acontecendo, e Elias ora e Deus mostra tudo que estava ao redor, né? E era uma coisa maravilhosa. E basicamente isso que Deus quer retratar na Bíblia em alguns momentos, quer mostrar que, tem algo grandioso. Muitas pessoas foram privilegiadas de ver isso, né? E eu queria começar esse nosso bate-papo com uma pergunta um pouco capciosa, que é assim, por que e se isso acontece com vocês, né, que é a santidade de Deus mexe tanto com a gente, porque olhar isso, essa grandiosidade dele mexe tanto com a gente, e se ele faz te aproximar ou se ele mais te afasta vendo essa grandiosidade. Então, duas perguntas em uma só, né, que é por que mexe tanto com a gente em tentar entender essa grandiosidade com Deus, e se isso mais afasta ou se isso mais aproxima a gente dele. E aí? Cara, eu olhando, a gente vendo a santidade de Deus, a gente enxerga quão pequenos nós somos, né, cara? Tipo assim, é a perfeição diante de um
um ser imperfeito, pecador, que erra a todo momento. Então, você fez a pergunta aí. A pergunta é: a santidade de Deus mexe com a gente? Com certeza, mexe comigo, porque ele me lembra a todo momento o quanto eu tenho que melhorar para chegar perto de ser uma pessoa melhor e não é merecer, porque a gente não acha que a gente merece, mas chegar um dia tá lá junto com ele. Eu lendo, né, esse texto ali, e aí a gente vê que Isaías teve uma postura e João teve outra, né? Eu acho que eu seria mais João. Porque eu olhar tudo aquilo e falar, cara, como isso é grandioso. Talvez você aí de casa não saiba, mas teve, como eu falei, né, alguns personagens da Bíblia teve esse privilégio. Isaías foi um deles, João também foi um deles, que teve essa oportunidade de ver realmente tudo que tem lá no céu, uma boa parte do que tem lá no céu, né? É porque assim, eu sigo muito ali o Rodrigo Silva, eu gosto de ver as coisas, não sei, eu até falo, vocês estão um TDAH por trás aí, mas eu gosto de ver as coisas como são feitas, né? Eu gosto de ver, que nem, cara, o dia que você mandou o vídeo da caneca, eu fiquei assim, cara, olha como que faz o negócio na caneca e tal. Então eu gosto de saber, e aí você estudar sobre o universo e ver que os planetas, eles são alinhados, tipo, exatamente no lugar correto que cada um tem que estar. E aí, isso, eu não vi nada da glória de Deus a olho nu e eu já fico maravilhado. Imagina Deus fala assim, vamos ali que eu vou te mostrar. E aí, me abre assim e vê Deus sentado no trono e os anjos, os querubins todos ali, todos dando glória a Ele. Cara, eu ia chorar, com certeza. Ixi, ia chorar que nem criança. Eu pego isso aí, né, porque a gente tem que... Quando Isaías... A gente tem que analisar um ponto. Na Bíblia diz, né, que quando Isaías viu essa situação, isso mexeu tanto com ele que envergonhou ele. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque para alguns vai dar esse, nossa, que negócio lindo, que negócio gigante, vai dar aquela esperança ainda maior, mas no caso de Isaías, pelo menos esse trecho que eu estou pegando, né, a gente vê que Isaías, ele se sente envergonhado. Nossa, é tão grandioso que quem sou eu? E começa a ver, sou indigno, talvez isso não cabe a mim, né? Esse não sou merecedor, né, de todo esse ponto. Por isso que eu fiz essa pergunta. Não que a gente se sente, não que Deus humilhe a gente, mas é que a gente se sente humilhado perante tanta perfeição, porque ele fez e faz tudo por nós. Vamos estudar aqui sobre entender o sacrifício de Jesus e falou, cara, por que por mim? Ele não precisava de nada disso e fez, e a perfeição a perfeição que é Deus. E a gente tem que se sentir envergonhado do que a gente é e procurar melhorar cada dia. Ajudar mais o próximo, amar mais sua família, cara, estudar mais a Bíblia, amar mais a Deus, com certeza. Se aproximar, é isso que eu penso, cara. Pai aí. Até fazendo um link com o que o Gregory falou, eu lembrei da passagem também da pergunta feita pelo Vitor, que João capítulo 3, que Jesus está ali dialogando com Nicodemos. E ele, num dado momento da conversa, ele fala, a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas. Por quê? A luz revela os traços ruins de quem está sendo iluminado. Então, a pessoa mal intencionada foge da luz, que a luz revela as más intenções e revela os defeitos. Então, essa que é a questão de por que a gente se sente mal na presença de Deus. Nós somos irremediavelmente pecadores, todos nós. E por isso que nós nos sentimos pequenos, como vocês falaram aqui, nos sentimos envergonhados na presença de Deus. Mas se nós temos a intenção de ser limpos por Deus, de que a luz de Deus resplandeça sobre nós, para que a gente dê oportunidade para o Espírito Santo nos limpar, então a gente tem prazer em estar na luz, e não assim como Nicodemos, que ele foi buscar Jesus de noite e não de dia, com vergonha de se apresentar perante o Senhor Jesus. Então, quando a gente tem a intenção de buscar a luz, mesmo que ela ilumine e revele a todos os nossos pecados, mas se a gente tem a intenção de buscar a luz para ser transformado pela luz, então a gente sente algo bom, assim como o Jonathan falou, assim como João sentiu diante da presença de Deus ali naquela visão do Apocalipse. Pegando esse sentimento que você trouxe do sentir algo bom, conversando nos bastidores aqui, eu não lembro de algum momento que vocês
conversaram ou falaram sobre a situação de, cara, conseguir ver Deus em determinada situação. Isso já aconteceu com vocês? Talvez não tenham a visão de igual Isaías, igual o João, mas já aconteceu com vocês de vocês olharem para algum lugar, seja alguma paisagem, seja alguma situação, a Bíblia, uma lição, sei lá, qualquer outra coisa que você... É como se Deus estivesse sendo exposto ali para vocês? Já aconteceu? Eu, como eu falei, eu vejo muito a perfeição de Deus quando eu gosto de ver falando sobre o espaço, o universo. Porque, cara, é um negócio tão perfeito que, tipo assim... Por exemplo, se o planeta for um pouquinho para lá, dá ruim. Se for um pouquinho para cá, dá ruim. Então, assim, ele tá exatamente no lugar perfeito. É um negócio, assim, que não tem explicação. Detalhes. Né? Não tem como você falar assim, não, explodiu não sei o quê, e aí chegou e parou nesse lugar. Cara, você tem... Explodiu um negócio, aí parou esse aqui, aquele ali, aquele lá, e esse, e um... Entendeu? É um negócio muito perfeito. E essa é uma perfeição que você tá longe lá, você só sabe porque os cientistas falam. Mas, tipo assim, cara, eu tenho... na minha família, pessoas que a gente vai viajar às vezes para algum canto ou outro, e a pessoa, ela fala, eu vou falar assim, minha sogra, não queria falar porque eu só vou dar essa moral pra ela. Mas tipo assim, ela para assim, ela fala assim, é tão puro e tão inocente, inocente assim, que eu vejo ela uma pessoa bem pura. Ela olha assim pro mar assim e fala assim, olha que perfeição de Deus. Tipo assim, e a gente tá ali só querendo jogar bola, pular uma onda e comer um milho verde e tal. Daí você senta do lado dela assim, e fala assim, ó, dá uma olhada como Deus é perfeito. Olha isso, olha como... Cara, então é isso aí. Tem coisas que a gente não vê, a gente sabe por cientistas, e tem coisas que a gente vê. Até uns episódios atrás eu li uma parte aqui da Bíblia que fala não lembro nem se é da Bíblia ou se é do guia. Tipo assim, a gente tem que olhar para uma flor e ver Deus, olhar para uma borboleta e ver Deus, olhar para um vento que bate na gente e ver Deus. E em tudo, para minha vida, você perguntou aí, eu associo tudo que acontece na minha vida a Deus, porque é clichê falar, me atrasei, o pneu do meu carro furou, mas graças a Deus que furou, porque pode ser que eu estava naquele acidente que aconteceu lá. E todo mundo fala isso aí, mas é real e eu sinto isso aí o tempo todo. Eu sinto e põe em prática na minha vida. Cara, tudo que acontece, e às vezes a pessoa reclama e fala assim, fica tranquilo, porque aconteceu porque era para acontecer. Então eu associo todos não, eu faço mais os pontuais do dia a dia meu como vontade de Deus na minha vida. O Diego comentou ali a questão da luz, que a luz evidencia, e é isso mesmo, né? Vai evidenciar a nós, vai evidenciar nossas falhas e expor isso, né? E aí que entra o amor de Deus, que o amor, a luz vai revelar, a luz mostra quem é você, mostra todo o seu pecado, mostra todas as suas falhas, mas Deus não rejeita. Deus continua ali, escolhendo, em outros episódios a gente falou isso, né? Não nos rejeita, nos escolhe, nos decide novamente nos escolher e reconhece, principalmente para quem reconhece essa necessidade dele, ele está totalmente disposto a acolher. Até para quem não reconhece, ele também está disposto a acolher, né? O ponto principal é que ele limpa, transforma e principalmente envia sua misericórdia para nós, né? Sim. E aí vem... Você ia falar para falar? Eu queria falar que, por exemplo, na visão de Isaías, os serafins, eles pegam uma brasa e colocam na boca, já que ele fala assim, eu sou um homem de lábios, ai de mim, porque eu sou um homem impuro e um homem de lábios impuros. Eles pegam uma brasa, colocam na boca de Isaías e, a partir dali, eles declaram Isaías justo. E é bacana esse símbolo, porque a própria palavra serafim, não sei se o público de vocês gosta disso, eu gosto muito de mergulhar bem a fundo assim, no significado das pode coisas. falar, pode fazer. Vamos fazer essa tentativa aqui. Diego, se o público gostar, eles me chamam de volta, senão não volto mais. Pode trazer. Serafim, que do hebraico heraf, significa brasa. Então, eram anjos abrasivos. E quando eles voavam, soltavam brasas. Eles pegaram um pedaço da brasa deles e colocaram na boca de Isaías de forma simbólica para representar a purificação. Então, só para pegar um gancho naquilo que você estava falando, às vezes a gente precisa passar pelo fogo da purificação, que são as provações.
Então, algumas pessoas fogem da presença de Deus e fogem da luz para evitar as provações, mas as provações são importantes na nossa vida para que a gente tenha aprendizado, e esse aprendizado torna prático para que a gente se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Deus, mais semelhante a Deus. É bom que a gente está falando, deu esse início, né? Falando principalmente, o assunto principal é o sacrifício, mas é importante entender primeiro, né? Quem nós somos e quem é Deus. A partir disso, de que perspectiva, né? A gente está seguindo. E o ponto principal que eu queria, um ponto principal não, né? É uma pergunta que eu queria apimentar ainda mais, eu tô sempre fazendo esse papel aqui. É o homem das pimentas. Que é, gente, beleza, a gente vê essa grandiosidade, vê essa grandiosidade de Deus, mas o que isso muda em nós mesmos? Entender isso. Como essa percepção da grandiosidade, como essa percepção da grandiosidade de Deus, da santidade de Deus, muda na gente, né? Muda a nossa visão de nós mesmos. Pra vocês. E aí, não se sintam acanhados. Pode falar, João. Se você vai falar, pode falar. Pode falar aí, deixa os caras Diego falar. também. Eu acabei de falar. Não tem limite de fala, Tem pode limite falar não. à vontade. Ó, eu vejo assim, particularmente, tá? Particularmente, toda vez que eu tento entender a grandiosidade... Tento entender não, mas quando eu percebo essa grandiosidade de Deus, né? A gente sabe que é grandioso, mas às vezes passa batido na nossa vida. Mas toda vez que passa e eu consigo perceber forte, isso me mostra, sim, o quanto eu sou pequeno, mas eu fico ainda mais encantado, me mexe muito com o fato de eu ser capaz, sensível de perceber isso. Como assim? Pra mim, entender essa grandiosidade, a gente sabe que na nossa cabeça, na mente humana, é difícil de entender muitas coisas e a gente não sabe por quê. Mas ao mesmo tempo de ver essa grandiosidade de Deus, ver que a santidade de Deus é tão grande, mexe comigo no sentido de, nossa, mesmo assim eu ainda estou sensível a perceber, o Espírito Santo está conseguindo trabalhar em mim para eu entender que eu ainda sou pequeno. E isso não me faz merecedor, isso não me faz nada, isso me revela ainda mais o amor dele e isso só me faz ficar mais encantado. Esse é o meu sentimento, né? Como a gente viu, Isaías ali, até peço perdão, gente, porque eu não comentei, mas é Isaías 6, do versículo 1 ao 5, tá? Se você abrir lá, Isaías 6, 1 a 5, você vai ver que ele viu toda a grandiosidade, toda a santidade e ficou com vergonha, né? Então, pra mim, toda vez mexe muito comigo nesse sentido de sensibilidade. Ainda bem que eu ainda estou conseguindo ser sensível ao Espírito Santo, ser sensível a esse toque, perceber a grandiosidade de Deus e me alegrar com isso. Eu não me envergonho, não sei se isso é bom ou ruim, mas isso aumenta mais aquela chama de ainda bem que tem alguém maior traçando tudo aqui pra mim. E talvez para você que está aí do outro lado, né, seja um momento de você entender e ter essa sensibilidade para a presença de Deus. Deixar ele, né, estar vulnerável a essa presença de Deus. Se a gente não fuja dessa luz. Porque, sim, ao entrar na luz, vai revelar nossas necessidades, nossas falhas, nossos erros, mas isso também revela que tem alguém maior se importando com a gente, né? Porque é quando a gente se enxerga realmente de verdade que a gente pode entender aquilo que realmente precisa ser restaurado, aquilo que realmente precisa de ajuste. Então, que você, essa semana, ou esse momento, se permita analisar, se permita ser vulnerável para a luz te apontar aquilo que você realmente está necessitando, porque realmente sozinhos a gente não vai estar completo, né? A gente não vai estar totalmente preenchidos. É com Deus ali nós deixando Ele agir, deixando iluminar, que realmente Ele vai preencher tudo aquilo que falta, né? Vocês iam começar a comentar, João? Uma coisa? Não? Achei que você ia assim. Eu queria só falar aqui, você falou um monte aí, mas eu queria voltar um pouquinho. Pode voltar, não tem problema não. Porque o Diego falou assim, porque eu não sei se vocês querem ir muito a fundo, mas, Diegão, quando nós aqui nos reunimos e falamos assim, vamos chamar o Diego, é exatamente isso que a gente esperava de você, cara, porque a gente sabe o entendimento que você tem, o estudioso que você é, e a gente quis trazer você aqui justamente para expor o seu conhecimento, o seu ponto de vista aí, que eu tô mais aqui como espectador do que como participante hoje. A gente quer ouvir você falar, viu? Não fica esperando. Pode falar, não tem problema. Às vezes fica meio acanhado. Mas eu não tô acanhado, mas eu vim para falar pouco para ser amado. Bom demais. Gente, tem presente, né? Levando esse para um outro lado agora, a gente tem
tem sempre aquele presente que toca mais com a gente, né? Tem uns que parece que é meio vazio, meio simples, né? E outros que você olha, é mais caro, você dá um pouco mais de valor. Então tem sempre aquele presente que toca um pouquinho mais com a gente, né? E quando a gente vai no âmbito assim, com Deus não é diferente. Ele deu vários presentes para nós, mas tem alguns que a gente vê que o valor é ainda maior, né? E o que ele espera de nós, quer dizer, o que ele espera não de nós, né? Mas o que ele espera com todo esse presente não é só um embrulho bonito, porque às vezes a gente se engana, né? Tem um embrulho, é top, maravilhoso, e a hora que a gente vai abrir, fala, É uma meia. é uma meia. O presente gravata. É bem isso. o presente do pai, né? E pra Deus é bem assim, é mais do que um embrulho, né? O coração, toda a intenção, todo o amor vem junto com esse presente. E achei que Não, você deram uma mosquitinha. E eu queria trazer um ponto porque realmente o sacrifício que ele fez por nós é um dos presentes, se não o maior presente realmente que ele deixou pra gente, né? E realmente esse é um sacrifício. É um sacrifício. E a gente tem a opção de aceitar esse sacrifício ou não. Mas eu vou dar um passo atrás. Alguns passos atrás, na verdade. Por quê? Porque lá atrás, se a gente ir pra Gênesis, principalmente no início, Jesus faz Deus, né, pede até outros sacrifícios, né? Tem um sacrifício, principalmente ali, por exemplo, que fica mais claro, de Abel, de Caim. E historicamente, agora vai... Aí, como o Diego abriu essa porta pra gente ir mais a fundo, eu vou direcionar essa pergunta específica pro Diego, né, pra ele comentar. Diego, o que você vê disso, do sacrifício de Abel ser aceito e o sacrifício de Caim não ser aceito, ser rejeitado? O que você pode trazer pra gente disso? Ok, a história conta que Deus pediu, está relatada em Gênesis capítulo 4, você pode conferir aí. Isso mesmo, Vamos 4, ser 3-7. Exatamente, valeu, Vitão. Vamos ser bereanos, viu? Não confia totalmente naquilo que a gente fala. Vai e confere na palavra e seja mais nobre do que os de Tessalônica. Pois bem, ali Deus escreve que ele pediu uma oferta para os 2 irmãos, os 2 filhos de Adão e Eva. E o primogênito, ou seja, o principal, era Caim, que ele era o mais velho. E ele era agricultor, que era inclusive uma profissão mais excelente do que a profissão de Abel, que era pastor de ovelhas. E a Bíblia conta que Caim deu da sua produção, deu daquilo que ele colheu da terra, apenas isso a Bíblia fala. Já Abel ofereceu as primícias. A palavra primícias, resh, do hebraico, significa o melhor, o principal, o mais gordo, o mais bonito. Então, aí está uma das diferenças. A verdade é que a gente pensa, Deus queria uma ovelha. Não necessariamente, porque se você pegar a lei de Deus, ou seja, os primeiros cinco livros da Bíblia, a Torá, Deus pede 3 tipos de oferta. As ofertas vivas, as ofertas de cereais, que são alimentos, ou as ofertas líquidas, que são chamadas também de libações, no caso vinho ou azeite. Então Deus aceitaria a oferta de Caim se ele estivesse fazendo essa oferta com todo o coração. É bacana você ter falado isso porque muitas vezes não, né? Lá atrás eu me peguei tipo assim, então era só porque Caim entregou frutas ao invés de Eu ia falar sacrifício. justamente isso. E é muito bom você ter trazido isso, porque pode ser que é uma dúvida do pessoal lá também, de quem tá assistindo. O pessoal aqui também. Também. Poxa, eu- Deus só não aceitou porque não foi um cordeiro, porque não foi uma ovelha, porque não foi um animal, e sim foi frutas. Se fosse as melhores frutas, ele aceitaria, não aceitaria. Aí que tá. Não só... Alguém queria falar? Não, eu desliguei ele pra você continuar. Mas foi legal você ter falado isso. Por quê? Não foi porque não era o melhor, também, que Deus merece o melhor, porque Ele dá o melhor para nós. A gente recebe todos os dias o melhor de Deus. Mas foi também porque não era de todo o coração e também porque Caim estava, de certa forma, chateado com Deus, mal intencionado com Deus. Alguns teólogos falam que Caim ele estava agindo com rebeldia para com Deus. Ele revelou a sua maldade para com Deus em seu irmão. Que ele ficou muito magoado pelo fato de Deus ter expulsado os seus pais do Éden, do jardim do Éden. E por isso ele, magoado com Deus, não deu o seu melhor para Deus. Então, na verdade, a questão é mais interna. Não é uma questão simplesmente, vou dar
Porque, igual você falou, o embrulho pode ser bonito, mas o que está dentro... Não é, foi vocês dois que falaram isso, né? Sim. Mas às vezes a parte interna não está. Então ele poderia ter dado o melhor da terra. No caso, a Bíblia conta que não. Mas às vezes ele está dando o melhor da terra, mas ainda assim o coração dele não estava próximo. Pelo fato de o coração dele não estar próximo a Deus, e Deus pedir essa oferta no momento oportuno, então ele deveria fazer o seguinte, porque a Bíblia deixa muito claro, e Deus já deixou muito claro também para Adão e Eva, que a oferta pelo pecado obrigatoriamente deve ser uma oferta viva, sacrificada. Então Caim deveria ter adquirido um dos animais do rebanho do seu irmão. Ele deveria ter feito isso, reconhecendo o seu pecado e então apresentando uma oferta excelente para Deus. Interessante também que o nome Caim, do hebraico, significa duas coisas. Em hebraico é até difícil de falar. Caim significa duas coisas: adquirir ou ponta de lança. E ele teve duas oportunidades de usar o nome dele para dar oferta para Deus. Ou ele poderia adquirir, comprar, conseguir um cordeiro do seu irmão, ou ele poderia usar uma ponta de lança para matar o seu irmão. E ele, infelizmente, fez a segunda escolha. Eu não sei se você ia fazer isso, eu vi no guia que você também nos trouxe, Não, que às vezes a gente é colocado diante das duas opções. Que oferta nós vamos oferecer? Uma oferta tal qual a oferta de Abel, ou uma oferta tal qual a oferta de Caim? Desculpa tomar um pouquinho do seu lugar. Não, pode ir. Mas vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos, eu gosto de trazer essa questão, eu gosto de refletir em cima disso aí, porque falar é muito fácil, né? Falar que não, eu vou sempre ofertar o melhor pra Deus e tudo mais, mas às vezes por mãe a gente não, ou então só por... Eu até anotei aqui que era para cumprir tabela. Tem no nosso guia aqui, né, de estudos, eu grifei um ponto que diz assim, ó: na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava os rituais, né, tentando apaziguá-lo a Deus, mas vivia como bem entendia. Fazia sacrifícios centralizados em si, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus. Ou seja, só cumpriam tabela. E às vezes a gente faz isso exatamente igual, para cumprir tabela, pra falar que a gente tá fazendo mesmo, né? Eu tô chegando a Deus, tô falando a Deus, tô pedindo perdão pra cumprir tabela, ou cumprir sem... É o famoso perdoar sem perdoar. É você fazer uma coisa sem querer fazer. Eu tô fazendo só por fazer, é a intenção do coração, é a ideia do presente. O embrulho tá ótimo, mas a intenção por dentro ali tá ruim. O embrulho tá bonitinho, aí você, diante da luz, você enxerga os seus defeitos, em vez de você fazer uma mudança, o que você faz? Você vai lá dar uma maquiadinha, deixa bonitinho, fala assim, aí a sociedade acha, o Vitão, o Joe, eu... Cara, eles são homem de Deus. Eles fazem tudo aquilo lá, mas o que acontece? Tem gente que faz isso aí pra massagear o próprio ego, entendeu? Você é uma boa pessoa perante... mas dentro do seu coração, a hora que você tá longe de tudo, você é outra pessoa. Então, o embrulho tá bonito, mas tá maquiado. Não é o que realmente... reflete, entendeu? Uma coisa que eu até marquei aqui, que eu achei muito, muito interessante, é que o sacrifício de Abel, ele era respeitoso perante Deus. Ele era, em sentido assim, ele se humilhou perante Deus, reconhecendo que ele estava errado, que ele era pecador. Já o de Caim, para ele, era apenas uma tradição. E ele fazia por sentir medo de Deus. Porque ele falava, vou fazer aqui, porque senão ele vai me destruir, mas vou fazer aqui. Então, assim... Deus, não sei se vou estar me antecipando aqui, mas Deus ele quer o nosso coração. Então ele como o Diego trouxe, o sacrifício em si talvez era mais um símbolo ali, né? Deus não precisa de nada da gente. Ele não queria. Ele só fez um pedido para ver se ia ser obedecido. Ele não precisa de sacrifício. Ele só queria saber se você ia chegar até ele respeitosamente, de coração puro, se entregar totalmente a ele. Acho que o principal seria isso, e reconhecer os teus erros, né? Eu anotei justamente isso, né? Onde diz a gente, alinhando para esse episódio, para comentar, né? Tendo o nosso guia ali, a gente vê que realmente, como o Diego trouxe, Caim, ele fez o que não era para ser feito e fez de má vontade ainda, né? Então Deus pediu uma coisa, ele apresentou outra e ainda não só apresentou outra, como fez de má vontade. Ao contrário de Abel, que fez
com toda a intenção, né? Só que o que eu circulei aqui pra mim no meu guia era que uma frase que diz que Abel, por outro lado, né, em contraposto tudo o que Caim fez, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido. E o Joe até comentou essa questão agora. E aí a minha pergunta em cima disso é, gente, mas se Deus pediu pra fazer A e eu fiz, não tá certo também? E aí que entra essa ideia do coração. Deus quer que você faça, mas faça não por obrigação. Deus quer que você chegue a Ele, mas não por obrigação. Ele quer que você chegue, mas com a vontade de falar isso. Nem que seja, no mínimo, para expor que, cara, não estou feliz, não estou contente em estar fazendo isso aqui. Mas estou reconhecendo o meu tamanho e a sua grandiosidade, que a gente comentou mais cedo. E tô aqui para falar A, B e C, para fazer isso, isso, isso. Né? Então, um ponto principal que transforma tudo isso pra gente é: não basta só fazer aquilo que Deus pede, mas também com a intenção. Né? Porque fazer por fazer não é isso que Deus quer. Deus não tá ali só pra gente cumprir essa tabela, pra gente fazer só porque Ele é Deus. Porque aí foge, né? Eu vou aproveitar o Diego aqui pra fazer uma pergunta pra ele aqui. Vamos jogar aí. Uma dúvida minha, na verdade. Não é nem uma dúvida, mas talvez você vai ser mais didático aí e vai conseguir colocar. Mas antigamente, pessoas levavam os seus animais e faziam ritual, sacrificavam e confessavam os seus pecados lá. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Isso virou uma cultura. A pessoa ia lá, pegava um animal, talvez que nem ia fazer diferença para ela. A pessoa tem 20 carneiro gordo lá. Ele pegava um carneiro gordo, ia lá perante a sociedade, fazia o que fazia. Aí isso foi virando uma cultura. E as pessoas iam para fazer o ritual, mas esqueciam do propósito maior, que era o pedido que Deus... era o sistema que Deus usava para perdoar os pecados. Não sei se eu posso colocar assim. Aí eu falo para você assim. E depois que Cristo voltou, talvez a gente vai estar... Cristo se fez humano e viveu entre nós, e ele foi o próprio Cordeiro que foi lá e foi sacrificado e morto. Não precisa mais disso. Cristo voltou por conta disso, o Diego? Ele voltou só porque as pessoas tinham esquecido do verdadeiro sentido do sacrifício? Voltou não, veio? Sim. Ele veio a primeira vez. Talvez a palavra voltou é legal também, porque Jesus sempre foi o Deus adorado pelos israelitas. Um dia a gente pode conversar sobre isso, um outro dia. Vai ser até um outro episódio para isso também, né? Pode ser. Mas pode responder, não tem problema não. Maravilha. Então, Gregory e público aí de casa, realmente o povo perdeu o sentido, perdeu o propósito da questão das ofertas oferecidas, que devem ser ofertas oferecidas de coração, que a Bíblia conta que o que Deus pede de nós não é somente sacrifício, mas sim obediência, um coração quebrantado perante a presença de Deus. E o povo perdeu isso. E Jesus veio para resgatar de todas as maneiras isso. E o corpo de Cristo oferecido como Cordeiro de Deus é substitutivo para todos os sacrifícios oferecidos por qualquer ser humano, seja sacerdote ou não. Até o sacerdócio foi abolido por conta disso. Mas Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, dizem assim que Deus pede que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis perante Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sacrificar, me matar? Não. Eu tenho que matar o meu ego. Eu tenho que matar o meu eu diante da presença de Deus. Isso foi apresentado por Jesus, porque ele trouxe, Gregory, uma humanidade qual nunca foi vista antes. Ao invés de ele se engrandecer sendo ele mestre, sendo ele... Ele se diminuiu. Então é isso que Jesus veio trazer como o real sacrifício. Sacrificando o meu eu, sacrificando o meu ego, para que isso possa ser agradável, cheiroso, gostoso perante a presença de Deus. A verdade é que nunca foi sacrifício por sacrifício, né? Sempre teve a motivação, sempre teve um propósito por trás do sacrifício, né? O sacrifício era um teatrinho. Para o pessoal entender. Era ilustração. Uma ilustração. Exatamente. Cara, isso foi uma das coisas que explodiu a minha mente. Porque eu confesso que eu achava que não. E aí, estudando o guia, eu falei, caramba. E aí, assim, eu fico até preocupado, porque, cara, Deus mostrou tantas vezes
E o povo ainda não entendia. Eu fico preocupado da gente hoje, às vezes, tá tão na nossa cara e a gente às vezes não enxerga. Quando a gente não se entrega pro interesse, né? Quando tem esse ato de fé realmente, de arrependimento, de sincera motivação, vira ruído, vira nada, né? É tudo feito só por fazer mesmo, né? Mas quando a gente se entrega por inteiro, isso realmente vira a nossa verdadeira adoração. Só que aí vem a perguntinha capciosa, que é: como que a gente consegue fazer para transformar aquilo que a gente hoje talvez esteja fazendo só por fazer, rituais por rituais, em realmente, né, sacrifícios em adoração, em gestos sinceros de fé? Porque o sacrifício que eles tinham que fazer representava um gesto sincero de fé. Eles acreditavam em tudo que Deus tinha de plano para eles. E tudo que fez, faz e faria. Então, e fará também, né? Então, como que a gente consegue transformar esses gestos nossos, que hoje é como se fosse ritos, né? A gente faz só por fazer, em verdadeiros gestos de fé. Ou como a gente consegue transformar, né? Parar de agir só por impulso, só por agir, e começar a realmente demonstrar nossa fé, nossa verdadeira motivação nisso. E aí? Eu marquei aqui assim que, cara, é você fazer de coração mesmo, em gratidão por tudo que ele faz por nós. E deixar um pouco essa... e começar a entender... Eu busco assim, entender, né, o sentido das coisas, né, lógico. Por exemplo, eles faziam sacrifício e eles não entendiam por que eles estavam fazendo aquilo. Só porque assim, a voz Porque falou... o pai fazia. Pelo menos tipo era assim, o que parecia, Parecia, né? Tipo assim, ó, Deus falou com o sacerdote, ele mandou a gente vir aqui, beleza. É isso. Então, assim, é você buscar entender o propósito das coisas e, em gratidão a Deus, você começar a se entregar. E aí, o presente, dentro do presente, você tem que estar ali de coração ali, né? De acordo. De acordo, eu acredito isso. De acordo com o embrulho. Até tem um negócio legal, Jonathan. As pessoas já estavam acostumadas a oferecer sacrifícios, até mesmo aquelas que não eram adoradoras de Javé. Porque os sacrifícios não eram exclusividade dos judeus, dos hebreus, dos adoradores do nosso Deus, né? Os que eram de outra religião, que inclusive, entre o povo hebreu, a maioria deles eram politeístas. Ou quase nenhum era monoteísta. Então eles acreditavam em outros deuses, mas alguns adoravam somente a Javé. E o que eu quero dizer com isso? Eles ofereciam também sacrifícios aos seus deuses, da mesma forma como ofereciam sacrifícios para Javé, mas o sentido é diferente. Por quê? Eles ofereciam sacrifícios por exemplo, vamos pegar assim, ó, os adoradores de Baal. Eles também iam no templo de Baal, no Monte Carmelo, levavam um cordeiro novo de 1 ano, da mesma forma. Um cordeiro perfeito, e levavam para Baal. Ali o sacerdote imolava, destrinchava e oferecia um holocausto para Baal. Mas qual que era o sentido daquilo? Eu estou oferecendo para ser uma comida para Baal. Baal vai se agradar quando ele comer. Se ele comer e gostar, ele vai abençoar a minha vida. Já para Javé era diferente. O ritual de oferecer um sacrifício para Javé era assim, ó. Eu vou levar a oferta, ele vai ser sacrificado, e a partir do momento que ele é sacrificado, os meus pecados são transferidos para ele, e a morte que eu deveria ter, foi ele que pagou aquela morte. Esse era o real sentido. E isso transforma a vida daquele que está oferecendo o sacrifício. Só que o povo, Jonathan, ele acabou confundindo as coisas. Eles acabaram fazendo com que Javé fosse igual a Baal. Eu vou levar uma comida para ele, um cordeiro bem gostoso. Se ele gostar, ele vai me abençoar. Quando, na verdade, não era para esse propósito. Mas sim, eu agora estou purificado, porque o meu pecado foi transferido para ele. Então, olha que interessante. Os adoradores, eu estou dando um exemplo, tá? Não estou perseguindo os adoradores de Baal, é só um exemplo, tá bom, pessoal? Mas tinha outros deuses também, Ishtar e uma infinidade, né? Ea, vocês sabem. Mas os adoradores de Baal, eles faziam os rituais para que o ritual transformasse o Deus deles. Em que sentido? Eu vou levar a oferta, ele vai se agradar e vai me devolver em bênçãos. Já o adorador de Javé, eu vou levar o meu sacrifício para que eu seja transformado. Porque eu estava em pecado e agora eu estou purificado. E agora que eu estou purificado, eu preciso transformar a minha vida. Para eu não pecar, para eu não precisar oferecer outro. Perdão, bati aqui. Para eu não precisar oferecer outro tão cedo.
para que eu tenha pelo menos um pouco, um momento de purificação ao lado de Deus. Então, isso se reflete nos nossos ritos hoje. Que tipo de rito que a gente está oferecendo? Os ritos pagãos? Então, você dá sua oferta para você ser abençoado? Você toma a Santa Ceia para você ser abençoado? Você acorda de manhã para ler o guia, para ler a Bíblia, para você ser abençoado? Ou para você ser transformado? Então, os rituais pagãos, ou seja, que não são para Javé, eles revelam que quem é transformado por ele é o Deus. Já o ritual cristão, porque Javé é Jesus Cristo, um dia a gente pode conversar sobre isso, se vocês quiserem marcar um episódio. O ritual para Javé, eu sou transformado por ele, e não ele é transformado e ele me devolve em bênçãos. Esse era o principal símbolo, né? A gente tem que lembrar que... Sabe, desculpa te cortar, mas senão vai sair do pensamento. Mas sabe o que me lembrou aqui agora? Umas lições atrás a gente falando. Satanás muda a lei nos detalhes. É sutilmente. Era só um sacrifício, não era? Não era o símbolo de representar o cordeiro? O sacrifício que Jesus viria fazer? Não, então, mas esse aqui, ó. Você faz aqui uma adoração aqui, mas é pro seu Deus comer. Aí já é pouquinha coisa. Cara, na hora que ele começou a falar, eu falei... isso é nítido, a estratégia é a mesma e a gente ainda cai no mesmo erro. É isso que eu ia trazer aqui. É um símbolo principal para mostrar o que Jesus faria, né? O primeiro sacrifício aconteceu lá em Gênesis, a gente consegue ver, Gênesis 3, né? A gente vê exatamente que o primeiro sacrifício para mostrar Adão fazendo o sacrifício, entendendo o que Cristo ia fazer. E dali em diante, isso que me fascina demais é toda vez, tudo para ilustrar o ministério de Cristo, ilustrar o que ia acontecer, seja santuário, seja as festas, seja o sacrifício, era tudo sempre para mostrar o ministério de Cristo, toda a graça, toda a misericórdia dele, né? E a gente, assim, eu não sei, tá? Eu não sei, mas a minha percepção era que a gente não é nada diferente, é muito fácil falar hoje, depois que já aconteceu, como se a gente estivesse vivendo algo totalmente diferente. E não, a gente não está vivendo algo totalmente diferente, mas o ponto que eu vejo é que Jesus não tinha vindo para eles. E aí falava que ia vir, e passava 1, 2, 3 dias, 1 ano, 2 anos, não veio. Da mesma forma que pra gente fala que vai voltar, mas hoje eu acordo e ele não veio. Durmo, ele não veio. Fui trabalhar, ele não veio. A gente se acostumou com uma ideia e parece que está muito longe. Só que a gente sabe que está no fim dos tempos do fim, né? E isso mostra cada vez mais que a gente não está preparado. Que nessa mesma mesmice, que foi a pergunta que o Gregory fez, cara, às vezes Deus vai voltar para... Às vezes não, né? Eu tenho certeza que Deus vai voltar para mostrar também que tudo era um plano e que o propósito era esse indicado. E vem uma reflexão para você que está de casa, para você que está aí ouvindo, durante essa semana, avalie com honestidade como que você chega a Deus. Qual que é a verdadeira intenção, né? O que você tem apresentado para Deus, né? Você está fazendo isso só por ser um ritual? É sincero de coração? Isso eu falo para você apontando para mim, que eu tô fazendo esse exercício. Eu quero fazer exercício, né? A gente sabe que nós não somos perfeitos. E Deus não quer você perfeito aqui. Você não tem essa capacidade de ser perfeito. Ele quer você verdadeiramente. Ele quer você olhando para si mesmo e entendendo de coração, se chegando até ele, né? Reconhecendo e não fazer por fazer. Está ali se apresentar por apresentar, né? Isso é de grande importância, que a gente possa analisar, entender esse sacrifício e dando esse início, né? E indo para um outro lado agora do nosso episódio, né? Imagina você guardar por séculos uma promessa. Você guardar um segredo não, mas a sua mãe falar e você, a vida inteira, ficar matutando isso, né? Imagina. Cada geração esperando, sonhando, apontando que realmente Jesus ia vir. Que foi isso que aconteceu. Desde a queda, o ser humano, ele estava, né, sonhando, estava se preparando em tese, estava esperando, estava tudo sendo apontado para a vinda de Jesus. Até que um dia, ele vem. E ele veio, né? Não era uma ideia, não era um símbolo, não era um sinal. Realmente ele estava ali. Era real. Era carne e osso, sangue vivo, né? Deus tinha essa proximidade, esse ponto, né?
E eles não perceberam. Principalmente por essa questão que o Greg trouxe, né? Perdeu o propósito. Começou a ser batido, começou a ser mais um, né? E isso vem pra gente, né? Hoje a gente fala tanto, que eu comentei isso já em outros episódios, a gente fala tanto Jesus vai voltar, a gente tem essa fé, a gente tem essa visão, mas pode ser que ele venha e a gente não perceba que ele veio. A gente cometa exatamente o mesmo erro. Ele já veio, a gente já tá analisando o comportamento, já entendeu, já sabe que ele não vai pisar na terra, que ele vai vir assim, que ele vai vir assado, que vai acontecer isso e outro. E mesmo assim, a gente pode não acreditar. Isso é um medo meu. Isso é um ponto. E eu queria trazer essa visão, essa realidade, por quê? Porque enquanto a gente não tiver realmente sensível ao Espírito Santo, sensível a esse toque, pode passar diante dos nossos olhos tudo isso. Como passa no dia a dia, né? No dia a dia a gente vê e deixa passar um monte de coisa, mas eu acho que quando ele vier, cara, você não vai passar despercebido. Você só vai olhar e falar assim, ainda bem que ele veio, eu tô vendo e tô aqui desse lado do lado dele, ou eu tô vendo e ixi. E eu falo isso porque perdi. todos os dias esse é o nosso, tem que ser o nosso esforço, né? Porque se todo dia eu estou sensível, eu estou deixando Deus agir e o Espírito Santo falar com a gente, vai chegar o dia que ele vem e eu ainda estou sensível. O problema é se essa sensibilidade cada vez mais vai se perdendo ao longo do tempo, vai se tornando comum e chega, e já era. E aí a minha pergunta em cima disso é, gente, a gente sabe que Jesus já veio, mesmo assim o povo não percebeu, não entendeu, mesmo aqueles que estudavam mais a fundo, não percebeu, ou não quis entender, né? O que muda pra gente entender todos esses símbolos do Antigo Testamento, entender todos esses rituais, entender que tudo apontava pra Deus? O que isso muda pra gente hoje? Manda bala. Toda vez eu que tenho que falar primeiro? eu penso que a gente entende que os sacrifícios que eram feitos naquela época era um lembrete. Não lembro ali quanto que era o tempo que eles faziam o sacrifício. Era mês a mês ou não? Diários. Era diários, né? Então, 2 vezes ao dia. Então eram sacrifícios diários, lembretes diários de que tudo aquilo ali era Jesus que ia vir e ia fazer por nós. Tanto que assim, eu vejo que quando Jesus morre e ressuscita e o véu do templo se rasga, era tudo se cumprindo de tudo isso que Deus já tinha falado, e mesmo assim as pessoas não viram. E você trouxe isso, eu já fiquei pensando, falei, cara, porque tipo assim, quando Jesus voltar, de fato você vai ver, mas pode ser que você se perca pelo caminho porque você ficou muito tempo, não, ele vai vir, um dia ele vai vir, um dia ele vai vir. E como a Bíblia fala, ele virá como um ladrão. Então vai ser de surpresa. Mas para aqueles que estão sensíveis e buscando ali todo dia Deus e querendo aproximar mais dele e buscando ele e se entregando como um presente de coração, esses vão estar preparados, vão ver os sinais ali. Mas quem estiver brincando, estiver ali só superficialmente, né? A gente está fazendo um estudo essa semana, como o Victor comentou, né? Causou muita essa lição com essa semana. Mas um dos temas falava bem isso, fala assim, que tipo de cristão você é? O cristão dos stories? Ou o cristão que ama a família e está disposto ali a se entregar de verdadeiramente para Deus, né? Então, eu acho que é mais isso. Se eu falei alguma coisa assim que deu para vocês entenderem. Não, eu acho que não tem como a gente ser enganado, porque quando Jesus veio a primeira vez, o povo não percebeu porque esperava ele vir de outro jeito, eles estavam todos enganados. Agora na Bíblia fala que quando ele voltar da segunda vez, todo olho verá e a sua glória vai ser demais. A questão é, tipo assim, a gente tem que ver ele vindo todos os dias. Nós temos que perceber que ele tá chegando todos os dias, porque se a gente parar de... Cara, é que nem você falou, é que nem um ladrão, você não prepara a sua casa para ser roubada. O ladrão vai chegar do nada. Então, tipo assim, a gente tem que preparar o tempo todo, não falar assim,
vou viver minha vida mais um pouquinho aqui. Semana que vem eu vou para a igreja de novo, me afirmo e ele pode chegar no meio do caminho e você não vai ser enganado. Você vai ver Jesus. Não tem como você não ver. Vai ser de ponta a ponta do globo terrestre. Então só resta a gente saber se a gente vai estar com o sorriso aqui ou com a carinha com o emojizinho lá, né? Triste, tipo assim, ó, me perdi mesmo. Ele veio e era verdade e tá tudo perdido na minha vida, que não é mais vida daí, né? E dando um... Você ia falar? Pode falar? Você comentou que homens muito estudiosos da Bíblia não receberam Jesus. E isso me surpreende muito, que de fato os líderes daquela época eram muito estudiosos, até mais do que preciso dizer, do que os nossos pastores e teólogos de hoje em dia, até mais, porque eles tinham decor todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Fala algum pastor aí que tem de cor, eu duvido. E é por isso que eu falo que a gente precisa estudar e ter ali o Espírito Santo nos ajudando, porque, cara, Nicodemos, eu falei sobre Nicodemos essa semana, ele era um professor dos professores. Era o cara da época. Ele era o cara. E ele ficou... E aí, assim... E ele não conseguiu entender. E aí, quando ele vê Jesus ali, e aí ele, igual o Diego falou, ele vem à noite porque, tipo assim, ele era um cara do status muito grande. Ele procurar Jesus durante o dia... Ele ia rebaixar ele. Não, ele ia... Os caras iam perseguir ele ali na hora. Eu falei, mas você falando com esse que tá fazendo o milagre de sábado? Mas você é o professor dos professores. Então, assim, nós precisamos ter essa mudança de chave, essa chave na cabeça, hoje, é agora. Porque se deixar para amanhã, cara, pode ser que não dê tempo mais. Talvez a mudança de chave passe pelo seguinte, eu lembro agora da parábola do... Que nem é parábola, na verdade é uma história real. Muitos teólogos dizem que é uma história real. Do bom samaritano. Que é o seguinte, tava um homem lá que ele foi assaltado, levaram as roupas dele, levaram os bens dele. Ele estava ali quase morto, foi bem violentado. Na beira do caminho ali de Jericó, rumo a Jerusalém. E daí passou 2 homens. Um sacerdote, que era um líder religioso, um homem com certeza estudioso da Bíblia, um homem com certeza declarado justo diante da nação, e ele passou de largo. Depois passou o levita e passou de largo. Mas por que eles passaram de largo? Por que eles não foram ajudar? Porque eles estavam cumprindo com a justiça deles. A justiça deles diziam, vocês são proibidos de tocar em um cadáver. Eles viram aquele homem lá, sem se mexer, eles falaram, deve estar morto. Na dúvida se está morto, se não está, eu não vou nem tocar. Eles cumpriram a justiça. Fora que também não tinham uma boa relação com os samaritanos, né? Além no disso... caso, a gente não sabe se aquele homem era um samaritano ou não. E não tinha como saber, porque as pessoas eram julgadas pelas vestes, né? O samaritano se revelava pelas vestes. Como ele estava sem roupa, não dava para saber. Mas o samaritano, que declaradamente samaritano, que não tinha essa obrigação legal, foi lá e ajudou o cara. E Jesus falou que o samaritano foi infinitamente mais superior, infinitamente mais próximo de Jesus do que os líderes religiosos. Então acho que essa virada de chave, Jonathan, tá aí. Quais são as minhas verdadeiras obrigações perante Deus? Quais são? É ler a Bíblia? É acordar de manhã para estudar o guia? Mas e quando eu tenho oportunidade de ajudar alguém? Eu estou ajudando? Às vezes eu preciso me sacrificar para ajudar alguém. Às vezes eu preciso tirar da minha boca para ajudar outro. Eu estou fazendo isso? O samaritano fez aquilo. Porque ele deu dinheiro. Ele tirou do próprio vinho dele. Ele tirou do próprio azeite dele para deitar sobre as feridas daquele homem. Então a virada de chave está aí. A gente fala muito assim de comunhão pessoal, mas a comunhão pessoal passa por fazer com que o aprendizado seja prático nesse sentido. Eu estou ajudando as pessoas quando eu tenho oportunidade, porque Deus se revela dessa maneira. A gente falou no começo sobre como Deus se revela. É legal a gente conseguir verificar Deus na natureza, olhando para o céu, olhando para as montanhas. Mas e quando eu olho para alguém que precisa? E muitas vezes temos pessoas próximas a nós que estão passando por alguma dificuldade. E aí, tipo, você está tão focado ali no seu mundinho, você não consegue ver. Essa semana mesmo aconteceu isso e eu fiquei assim, eu falei, caramba, tô com o cara todo dia, tá aqui comigo, a gente brinca, dá risada, e o cara tava pensando em abandonar tudo. Não, eu vou sair daqui. E eu falei, cara, peraí, vamos conversar, meu. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse senso de
amar o próximo como a nós mesmos e cara, e botar isso em prática. Desculpa te cortar, mas é que eu vi a abertura aqui. Perfeito, era isso então. Eu queria até dar um passo pra trás aqui. Eu sei que a gente avançou, mas eu queria dar um passo pra trás porque pode ser que passou desapercebido. Que é o quê? A gente fala do cordeiro, do sacrifício, mas por que Jesus, até vou jogar essa também de novo pro Diego, aproveitar que ele é convidado especial, né? É o cara das pimentas. Por que Jesus é considerado cordeiro? Quando até João Batista, né? Tem um relato de João Batista, olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Jesus é representado como um cordeiro? Uhum. Isso a gente tem que voltar bem atrás mesmo, porque você comentou, se eu não me engano aqui, sim, quando Deus vai ter com Adão, e Adão revela que ele agora tem conhecimento da sua nudez, então Deus pergunta, por acaso você desobedeceu e comeu do fruto que eu falei para você não comer? Aí Adão vai lá e fala, foi a mulher que o Senhor me deu, a Eva fala, foi a serpente que o Senhor criou. Então Deus vai lá, declara algumas consequências dos atos deles, e então, para cobrir o homem novamente com a justiça de Deus, Deus pede para que Adão então ofereça um cordeiro, um animal, né? A Bíblia fala um animal, mas provavelmente um cordeiro. E dali então é feito um sacrifício. E é aí que na palavra também fala o cordeiro que for morto antes da fundação dos séculos. Então ali, antes de começar a contar o relógio da história, é oferecido esse cordeiro que já simbolicamente era o Senhor Jesus Cristo, que de forma profética o profeta João trouxe como sendo o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, interpretando ali o livro do profeta Daniel. Nessa nossa temporada, a gente tem que deixar muito claro, né, que a gente está falando muito sobre as profecias, no sentido de alusões, das imagens, dos símbolos, e vale a pena lembrar isso, do símbolo do Cordeiro. O símbolo do Cordeiro que João Batista diz, que a gente fala que Jesus é o Cordeiro, até o próprio Cordeirinho... A Bíblia toda, né? O próprio Cordeirinho de sacrifício que eles tinham que fazer era um símbolo representando Jesus. Eu sei que a gente comentou várias vezes aqui, mas pra gente é muito comum trazer, e pode ser que na sua cabeça você fique, mas por que cordeiro? Falam de cordeiro, mas por que cordeiro? Era exatamente por isso, né? Pra você que não sabe, Gênesis 3, aqui qual que é? O Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21 que diz, né? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles, né? Pois é. Ali, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Justamente isso que o Diego trouxe. Então, realmente, para você ter claro que Jesus, ele é o Cordeiro desde muito lá atrás. Está sendo representado como um Cordeiro muito lá atrás. Jesus é a promessa que ele se deixou ver. A gente começou a falar nesse momento aqui sobre essa ideia de segurar a promessa por muito tempo, né? E é estranho porque eu tava assistindo The Chosen essa semana, eu tava falando com o Joe, né? O Joe já tá adiantado pra mim, eu tava pegando esse ponto. E aí, não sei o porquê, a gente só vai saber depois, mas Jesus curava alguns e não queria que ninguém falasse sobre, e para alguns Jesus criou e quis falar sobre. A gente sabe que teve os momentos históricos de todo o ministério, mas o porquê exatamente a gente não sabe. Tem muita coisa que realmente Deus fez e que a gente não sabe hoje, né? Não lembro, acho que foi um teólogo, um pastor, não sei, que falou que se fosse calcular tudo que Jesus realmente fez, é muita coisa além do que a própria Bíblia já traz, né? Mas dentro da Bíblia é uma quantidade muito menor do que realmente Deus fez. O ponto principal é que ele se deixou ver como um cordeiro sem defeito, separado, observado por dias, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele se separou, ele ficou um tempo sem contato, a gente vê, né, os 40 dias que ele ficou no deserto antes de acontecer o que aconteceu. Então, isso que me fascina, e eu sempre gosto de trazer isso, né, esses símbolos, santuário e tudo mais, ver todo esse ministério de Cristo que era praticamente desenhado por Deus para a galera poder entender qual que era o plano realmente de Deus para todo mundo, que foi cumprido exatamente. E isso não é só nos símbolos do Cordeiro, do sacrifício, mas também no santuário que eu falei, nas festas, em tudo era uma forma para que desde pequeno, você criança ou você idoso, você consiga entender qual que era realmente o verdadeiro plano de Deus, qual que era o plano da redenção para todo mundo, né? E que a gente essa semana, né, você aí do outro lado possa
analisar, possa ver que Deus não é aquela ideia distante, aquela promessa distante. É entender como que esse cordeiro teve na sua frente, né? Que ele se deixou tocar, se deixou ouvir, se deixou seguir, né? E que todo momento ele te convida para ter essa proximidade com ele, para que você consiga ter e não só entender o que ele fez, qual era o plano, mas que ele ainda quer te englobar nesse plano, ainda quer estar contigo nesse ponto tão importante, né? E indo já pro final ali do episódio, né? Eu queria trazer uma analogia que, assim, a gente sabe que existem níveis de dores. Tem dores mais intensas, e dores mais... De 0 a 10, né? De 0 a 10. A escala de Born, que a gente fala, que é o nível de percepção de dor. E que a gente às vezes se pergunta, né? Será que realmente importa isso? Será que é uma dor tão grande? Será que é e não é? E a gente vê alguns filmes que ilustram, a gente tá falando do sacrifício, a gente vê alguns filmes que ilustram esse processo do sacrifício, né? E a gente tem talvez uma mensuração da dor que Cristo passou. E a gente sabe que foi muito maior do que ali. Principalmente porque a gente não sente, né? E a hora que a gente vê os fatos históricos, a gente percebe cada detalhe que era ainda maior. Cada coisa faz a dor ser ainda maior, né? E a cruz respondeu totalmente essa pergunta no sentido de: será que alguém realmente se importa comigo? Porque às vezes eu tô com aquela dor tão dentro, assim, tão íntima, que, acho que ninguém me importa. O John até falou, né? Às vezes tá colado com uma pessoa, não tá vendo aquela dor que ela tá passando. Eu tenho acho que um comercial sobre isso, né? Do Setembro Amarelo, que mostra dois homens, quase idosos, assim, um indo para um jogo, acho que é de beisebol, e aí um comemorando super aquele acontecido que eles estão ali assistindo, e outro mais, tipo, beleza, né, aparentemente ele tá, tipo, beleza, é um momento, mas tá ali. E faz isso com um jogo, depois faz isso com outro, mostra sempre essa expressão. Só que no final do vídeo, quem morre é o cara que tava bem animado. E aí você fala assim, não é a lógica, porque se um tava muito animado, era pra ele estar bem e tudo mais, e a tendência de acontecer algum mal era com aquele outro que tava mais emburrado, que tava meio assim, às vezes ele já tava sentindo aquilo. Por que eu trago isso, né? Porque, principalmente nós homens, temos essa tendência a não demonstrar aquilo que a gente sente. Às vezes você tá passando por uma dor, tô levando pra esse lado, porque às vezes tá passando por uma dor, tipo, não quero incomodar alguém, ou tipo, ninguém se importa com isso mesmo. E todo esse rodeio que eu quis trazer é que a cruz é uma resposta mostrando que, sim, tem alguém que se importa com essa sua dor, tem alguém que se importa com o que você está sentindo, tem algo ainda maior que revela que mesmo você você tendo essa percepção de não ser nada, ele ainda assim se importa com você. Ele deu o próprio sangue literal para virar para você e falar, calma, eu me importo. E eu me importo com você. Não é só com a situação como um todo. Me importo com você. E pegando isso, né? A gente sabe que... Como eu posso dizer? Eu vou ser um pouco mais capcioso nisso aí, tá, gente? A gente sabe que Deus já tinha um plano de redenção. Tá? Ele já tinha esse plano de redenção se houvesse o pecado. Ou seja, antes mesmo de existir o plano de salvação, já existia pecado? Eu acho que Deus sabia de tudo. Não, isso eu sei, Deus sabia de tudo. Mas aí, antes de ter esse plano, já existia um pecado? Por que eu tenho que fazer um plano se não tem algo antes? E aí? Que era uma possibilidade, né? Foi o que eu pensei. Já, tipo assim, eu acredito que, não sei, posso estar errado, mas assim, Deus, ele vê as possibilidades. Ele já sabe o que você vai escolher, mas existem várias possibilidades. Por exemplo, hoje você pode vir aqui e colocar esse copo aqui, você pode pôr ele pra lá, independente. E aí o livre-arbítrio é isso, ele vai ver qual que você vai escolher. Ele já até sabe, mas ele vai deixar você escolher. E aí, como a gente, estudando a Bíblia aqui, sabe que existiam outros mundos, então pode ser que havia a chance deles também, mas eles não caíram, não é só nós. E aí, nesse quesito é que você vê. Então, assim, o plano estava ali. Se tiver qualquer intercorrência, a gente põe o plano em ação. Eu acredito que sim. E aí? Mais alguém quer trazer essa visão? Não sei. Eu gosto talvez você não conheça, mas tem uma escritora, né, Ellen White,
ela para a Igreja Adventista ela é considerada assim uma profetisa por N pontos, né, de que é um profeta, né, dos outros critérios, e ela traz um livro muito, muito bacana que chama História da Redenção. Eu gosto muito, 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 muito desse livro, e diz que esse plano já existia mesmo não existindo o pecado, que é exatamente isso que o Joe traz, né, que por que eu quis trazer essa pergunta? Porque realmente pode ser na cabeça de uma pessoa, se Deus já sabia de tudo e tinha esse plano, significa que já tinha algo. Ninguém faz um plano B contando com o plano A. Você só cria o plano B já sabendo que o plano A não vai funcionar. E aí pode entrar tudo naquela ideia de determinismo, né? De que Deus já determinou alguns ser salvos, outros não ser salvos. E eu queria trazer essa visão porque o plano era que a única forma de salvar, né? De deixar isso totalmente perfeito, era com Cristo pagando o preço pelo pecado, seja nosso, seja de qualquer outro mundo. Infelizmente a gente não tem essa informação, né, de fora do que aconteceu para outros. Mas esse plano já existia. Por quê? Porque Deus sabe de tudo, tem essa onisciência, tem essa visão. Mas indo para um outro lado também, tá? Outra pergunta ali para a gente refletir aqui é que a gente sabe que no fim dos tempos vem o juízo, né? Vai vir o juízo de Deus, vai realmente mostrar quem foi salvo, quem não foi salvo. E Jesus, como sendo o Cordeiro, ele também é apontado como o único digno de abrir e de selar o livro, né? De mostrar quem é salvo e quem não é salvo. O que faz Jesus realmente ser o único digno? Por que só Jesus? Essa parte eu confesso que, assim, fiquei bem impactado com isso, porque foi algo muito bonito. Porque Deus poderia... beleza, eles foram para aquele caminho que não vai dar muito certo. Acaba com tudo aí, vamos fazer de novo. Vamos reconstruir, né? Vamos começar de novo, né? Poderia ser esse o plano B. Poderia ser esse plano B. Mas aí, se você parar para pensar, Satanás, ele é conhecedor da lei, ele conhece a Bíblia, ele conhece tudo. Então, assim, e ele era próximo ali de Deus. Então, por mais ele não sentir isso, né? Ele achar que ele precisava estar mais, ele era bem próximo. Então, todo esse plano que ele traça ali para fazer a humanidade cair em pecado, qualquer coisa que Deus fizesse assim, tipo assim, não dava muitas chances para Deus trabalhar. Deus teve que fazer algo muito grande para ele poder trazer de volta os filhos sem que ele quebrasse a lei dele. E aí eu vejo essa parte aqui, cara, é linda demais. A hora que fala que o único, né, lá em João, né? João, não lembro o capítulo agora, depois vocês me ajudam aí, mas ele começa a chorar porque Apocalipse 5. Apocalipse 5, né? E aí ninguém pode abrir, né, o selo e quebrar os selos, e aí ele fica entristecido ali, e aí alguém fala, não, pera, o Cordeiro de Deus vai se levantar, e aí ele chega, e aí assim, cara, só Jesus podia fazer isso, só ele tinha a capacidade. E fez, né? Então, assim, cara, isso é tremendo, é lindo demais. Eu faço a pergunta, mas eu também respondo, tá, gente? Até trazer a visão que não jogo só pimenta pra vocês, não. Mas é que as acusações de Satanás eram justamente em relação a isso, dele ser um Deus arbitrário, dele ser um Deus egoísta, um Deus severo. E é por isso que Deus não podia ter o plano B como acaba com tudo e vão construir de novo. Porque... Ele ia provar que Satanás estava certo. Exatamente, exatamente. E esse também não era o caráter de Deus. Não é que ele mudou o caráter só para não mostrar que aquilo que Satanás estava apontando. Não, realmente não é o caráter dele. Então ele tinha que agir desse jeito, né? E tinha que ser Jesus, por quê? Porque alguém tinha que pagar o preço. A gente começou esse episódio falando justamente da grandiosidade. A Bíblia deixa muito bem claro que o salário do pecado é a morte. A promessa que Deus falou é que no dia que comer desses frutos, é certo que morrereis, né? E o que acontece? Se o salário do pecado é a morte, quem pecou deveria morrer, pagar por isso, né? Tinha que ser Deus, tinha que ser Cristo, porque só Ele é digno de abrir, porque Ele que foi responsável de, com toda a grandiosidade, vir, se fez homem, como um filho de Deus se fez filho do homem, né, para percorrer a vida aqui, ter todo o ministério, não errar,
não pecar e assumir toda essa dívida. Ah, Diego, você não tem essa capacidade que Satanás está falando? Tudo bem. Eu vou lá, vou fazer no seu lugar e tudo que você precisaria, porque eu também sou grandioso, fui eu quem te criei, eu vou morrer e ainda vou vencer a morte. Ah, Jonathan, você não aguenta, você não consegue, você não é capaz, você vai errar, vai pecar? Ok, eu sei disso, mas eu vou me fazer carne, vou ir lá com toda essa minha grandiosidade, vou pagar esse preço e ainda vou vencer a morte para reinar junto contigo. Gregory, você não aguenta, cara. Tudo bem, eu vou lá, vou pagar esse preço por você. Então eu gosto de trazer eu quero trazer essa visão, porque não é Cristo porque Deus quis e pronto. Não, é por Cristo ser também membro da Trindade, ele ser grandioso assim como Deus, ele passou por todo esse ministério, por toda essa vida, não errou e pagou o preço de nós. Então, para deixar muito bem claro para você que está em casa que possa ter essa dúvida, né, foi exatamente por conta disso. Tá? É exatamente por isso que só Deus, só Jesus é digno de abrir e de selar o livro, de mostrar quem é e quem não é. E isso é o mais lindo, quem é e quem não é salvo. Né? E o mais lindo de tudo isso é que... agora não vou lembrar qual que é o livro, qual que é a passagem, mas fala que a gente tem um advogado o tempo todo ali como que é a palavra? Esqueci agora. Defendendo. Como nos defendendo ali, né? Mostrando que por ele a gente é justo e merecedor. E por que eu acho isso mais lindo? Porque a mesma pessoa que morreu, pagou por tudo, é ele quem advoga por nós. Como assim? Eu vou lá, bato no Diego, assolto ele demais, deixo ele lá morrendo, e aí na hora de julgar, da polícia vem, me pega tudo mais, vai julgar o meu caso, quem vai defender o Diego sou eu. Olha que doido. E qual que seria o tradicional? O tradicional seria eu olhar e falar assim, não, o Diego tá falando besteira. Não fez nada disso. Ele que ainda provocou, por isso que ele sofreu isso. Mas não, é Jesus falando, não, ele merece. Ele merece. Eu estou advogando e ele realmente é errado nisso. Ele merece ser salvo, ele merece estar aqui com a gente. É doido isso, me fascina demais por conta disso. Eu entendi e concordo, e é isso aí mesmo que vocês falaram. Por isso que Jesus ele é digno de abrir os selos. Porque ele se fez homem, venceu o pecado. Mas, cara, eu até não consegui participar muito porque ficou martelando uma coisa na minha cabeça. Eu vou voltar uma meia hora atrás, tô brincando. 5 minutos. Quando você começou a falar, e talvez vou criar uma polêmica, mas nós estamos aqui para alguns esclarecimentos também. Você falou, porque você não vai dar conta, tem o livre-arbítrio, Deus já tinha o plano da redenção, aí eu falei assim, porque ele sabe de tudo. Mas tem muita gente que acredita. Eu não sei se a relação vai ser bem feita aqui, mas tá no meu coração e eu tô me abrindo aqui até para eu entender alguma coisa. Tem muita gente que acredita que o ser humano ele é predestinado às coisas. Então, se ele é predestinado, fica fácil para Deus saber o que vai acontecer. Com o livre-arbítrio, Deus depende da nossa escolha. Ele não vai mudar o rumo da história, mas... eu queria que vocês aí, que vocês têm uma bagagem aí espiritual maior, eu queria que vocês me dessem até para mim e para o pessoal que está em casa aí sobre essa questão. Por que não é possível uma pessoa ser predestinada, ou se é possível uma pessoa ser predestinada? Quer falar, Diego? Pode falar? Pode ser. Tô jogando toda a bucha no Diego, né? Não, ele tá aqui pra isso. Mas pegou um pouco de surpresa. Mas vamos tentar. O apóstolo Paulo fala em uma das cartas dele, não lembro qual, por isso que, desculpa ter pegado de surpresa, nós estudamos melhor. Viu, Diego, só tipo assim, eu não sei se eu tô fugindo, mas me deu você falando lá que... É totalmente plausível isso, tá? Porque realmente é o que você trouxe. Poxa, se ele já tinha um plano da salvação, como é que ele vai criar um plano sabendo que vai ser falho? Então ele já sabia quem ele ia salvar, então
começa a confundir tudo na mente. E pode ser sim que você de casa tenha essa visão, tenha essa dificuldade. Por isso que a gente tá aqui porque eu não acredito em predestinação. Eu acredito que... Eu também não, deixo bem claro. Mas tem muita gente que acredita que a pessoa nasceu para ser ruim, vai ser ruim e pronto. Por que ela nasceu então? Eu não sei. Eu queria eu não acredito, mas eu não sei tecnicamente na Bíblia ou uma explicação didática sobre isso. Por isso que eu estou aproveitando aqui do nosso amigo Diego, que eu acho que ele tem alguma contribuição para isso. A questão da predestinação na Bíblia, para ficar mais clara, vocês podem estudar melhor, nós também devemos estudar melhor. Ela tem relação com o seguinte: assim como um pai desenha o futuro do filho, não significa necessariamente que o filho vai traçar aquele rumo. Mas, assim como um pai desenha o futuro do filho, por exemplo, o pai fala: meu filho vai estudar nessa escola, meu filho vai usar essas roupas, meu filho vai comer essa comida. Da mesma forma, o pai traça para a nossa vida espiritual. Então, essa é a questão de predestinação na Bíblia. E Deus predestinou a toda a humanidade, depois do sacrifício de Cristo, a andar em seus caminhos e serem salvos. É que nem todos querem andar nos caminhos. Como a gente bem sabe, né? Alguns dos nossos filhos não seguem os caminhos do pai. Agem por rebeldia, às vezes agem por conta própria e fogem dos caminhos que o pai planejou para eles. Já a questão de predestinação, vamos colocar calvinista, já tem uma outra relação. Tem uma relação com o tempo. Mas isso é facilmente vencido, esse argumento. Porque a gente entende que Deus não está abaixo do tempo, mas ele está acima do tempo. Assim como o próprio Vitor falou, quer dizer que Deus traçou um plano da salvação porque ele não sabia que ia acontecer, ele sabia que poderia acontecer, mas ele estava acima do tempo, por isso que ele traçou o plano da redenção. Que Deus não... Assim, nós sofremos com o tempo. Aquilo que passou, passou, já era, né? Às vezes a gente se arrepende de ter feito ou de não ter feito, mas para Deus não tem essa. Deus não está dentro da dimensão do tempo, nós estamos dentro da dimensão do tempo. Então, por isso que a questão da predestinação envolvendo a pessoa de Deus não faz diferença se existe predestinação ou não. Mas a gente precisava de um tempo muito maior para destrinchar mais esse assunto. Então eu fico com a parte mais simples, tá? Deus predestinou todos para andar em seus caminhos. Alguns vão seguir, outros não vão seguir. Mas Deus não predestinou ninguém a não ser salvo. Ninguém. Deus... A predestinação é literalmente para a salvação de todo mundo. Somente para a salvação, nunca para a perdição. Infelizmente... A escolha é nossa. Pelo livre-arbítrio, infelizmente, muitos não vão. Por não acreditarem, não terem a fé em Jesus e não seguir aquilo que Deus pede, né? Mas não porque Deus já sabia que eu não ia e ele não queria que eu fosse. Porque sim, tem essas visões e pode ser que alguém de casa tenha essa visão, tenha essa percepção. Talvez por tudo tenebroso que é falar de Cristo, falar da Bíblia, é tudo meio como imposições. E não, a gente está aqui justamente nesse papel, entender que a cruz, o plano da salvação, o plano da redenção era literalmente para que todos, mesmo não sendo pecadores, fossem salvos. Mesmo sendo pecadores, fossem salvos. Infelizmente, então muitos... a gente pode dizer então que, pro pessoal de casa aí, que se você está passando um momento difícil e você já fez muita coisa errada e acha que você, cara, minha vida não tem mais jeito, não adianta, já está perdido, já sempre há tempo. Com certeza. Exatamente. Gregory, você tem duas filhas, né? Duas filhas lindas, a Maria e a Manu. E a gente bem sabe que elas são suas filhas legítimas, elas são muito parecidas com você. Em muitos aspectos, né? Bom. Mas, Gregory, é o seguinte, eu tenho certeza que você faz tudo pelas suas filhas, não faz? Sim. Você coloca elas nas melhores escolas, a gente vê elas usando as melhores roupas, elas devem comer da melhor comida disponível que você consegue oferecer. O máximo que a gente pode fazer, nós fazemos, né? Tenho certeza que sim, não é? Agora, olha só que interessante que Deus fez. Porque nós não somos filhos legítimos de Deus. A Bíblia conta que nós somos filhos adotivos de Deus. Porque os filhos legítimos de Deus são aqueles que o rejeitaram, o povo de Israel. E Deus então adota filhos para tomar lugar daqueles filhos legítimos. Mas ele tem um filho legítimo que nunca o abandonou. E esse filho, o primogênito dele, era parte dele mesmo. Era um pedaço da carne dele. E olha que interessante. Deus ofereceu o seu filho legítimo para morrer
para dar para os filhos adotivos. Ninguém faria isso. Eu não ia ter condição de fazer isso. Você faria isso? Não. Difícil, Oferecer a Maria cara, muito difícil. ou a Manu para pegar um garotinho na rua? Muito difícil. E nós já tocamos no assunto aqui, só que foi superficial. Eu acho que o pessoal que vai assistir esse episódio aqui, vai ser daqui quase um mês. nós estamos justamente gravando esse episódio numa semana santa, numa sexta-feira santa. Então, vou deixar bem claro aí, porque a gente está bem sensibilizado com esse tema, entendendo o sacrifício por conta desse momento que nós estamos, da semana que nós estamos passando aí. E eu queria levar até esse mesmo exemplo do Diego indo realmente para o encerramento, que da mesma forma que o Gregory tem as suas filhas, por mais que você deu, e eu também tenho os meus, né? O Jonathan tem, o Diego tem o deles, Sim. e a gente faz exatamente isso que o Gregory traz, de dar o melhor daquilo que está disponível, de fazer de tudo por eles. Se a Maria, se a Manu virar pro Gregory, sei lá, pode ser agora não, porque elas são pequenas, né? Mas se for adulta e falar assim, pai, eu não quero seguir você, eu quero fazer isso, isso, isso. Com todo o amor, você vai deixar. Não era o que você planejou, mas você vai deixar, né? Porque ela atingiu essa maturidade, ela tem essa opção, ela consegue pensar e raciocinar em cima disso, né? Isso Ele vai eu tô ficar falando. triste, mas não vai matar ela. Exato. Eu tô dando o exemplo do Greg, sabendo que as filhas dele não tem essa idade, né? Mas pode ser que chegue. E aí, qual que é o ponto? O ponto é que, mesmo assim, mesmo ela tendo esse ato, eu tenho certeza que se 10 anos depois você tiver a oportunidade e ela chegar e quiser retomar tudo isso, você vai dar essa oportunidade. Isso pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, pode ser um dia, pode ser uma hora. O tempo que for, você vai dar essa oportunidade de volta. E é a mesma coisa com Cristo. Ele planejou para todo mundo a salvação. Infelizmente, o pecado, Satanás veio e usurpou tudo isso e tirou, né? Tirou não, né? Mas acrescentou aqui aquela pimentinha para fazer a gente questionar a ponto de sair, de se afastar, de se alongar dele. E aí, mesmo assim, Deus está a todo momento disposto a cumprir aquilo que ele planejou, que era gerar a salvação. Só que tem um tempo. E esse tempo a gente não sabe. Esse tempo a gente não sabe quando é. A gente sabe que está no final, que está no fim dos últimos tempos. Mas tem um final para que tenha essa capacidade de ter essa volta, de você ainda escolher estar nesse caminho, né? Então, Deus em nenhum momento vai falar, você saiu? Tchau, vai embora, esquece. Ele não é predestinado, ele já era para não ficar comigo. E sim porque você escolheu. A todo momento ele dá essa oportunidade. E eu queria lembrar que a cruz realmente ela chega para não só trazer essa ideia de história daquilo que foi, mostrar o destino final, e sim realizar o presente, mostrar pra gente como que a gente tem que agir. Ela é um começo. É nela que a gente entende realmente o amor de Deus. É nela que a gente depende, é através dela que a gente vê que depende o nosso desempenho. É desse olhar, né? É nossa identidade. A gente se enxerga redimido, a gente se enxerga amado, a gente se enxerga aceito, mesmo sendo imperfeito. Ou pelo menos é essa a intenção. Pode ser que hoje você ainda não se sente dessa mesma forma. E não é porque você não se sente que era isso que Deus queria. Deus queria que você se sentisse amado, acolhido, redimido. E como o próprio Diego trouxe ali, a verdade, infelizmente, também revela nossas imperfeições. Infelizmente, ou felizmente, revela que a gente depende de Deus. Mas em nenhum momento é para nos envergonhar e cada vez mais nos afastar dele. E sim para mostrar que ele cada vez mais nos escolhe, cada vez mais nos quer para perto. Que a gente possa olhar para a cruz todos os dias, principalmente a gente está gravando esse episódio, está fazendo esse episódio numa semana santa, numa sexta-feira santa, mostrando ainda mais, evidenciando essa cruz, mas que todos os dias dessa semana, desse mês, desse momento que você esteja vendo esse episódio, você não se culpe, né? Não se culpe, mas sim não entenda a cruz como uma culpa sua, e sim como uma resposta para você, independente. Até porque, tipo assim, nessa semana, cara, muitos vídeos você vê de Jesus sendo crucificado, açoitado, judiado, mas, cara, a imagem que tem que ficar gravada, isso é a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, ele está lá esperando o momento certo de voltar e nos resgatar. Total.
É você viver mesmo, você de casa e nós daqui, é vivermos com essa certeza, vivermos com que fomos comprados por um preço gigantesco. E que isso não gere uma culpa, e sim a forma da gente desfrutar disso. Que a gente veja esse presente que Deus deu pra gente e a gente possa se alegrar com esse presente. Porque foi. A cruz já foi. Já aconteceu. Não vai ter nada que você faça hoje que vá mudar o que Deus fez pra gente. Ele te deu esse presente e nada vai fazer ele pegar de volta esse presente. Já foi. E ele pede pra você desfrutar, pra você estar com ele e se alegrar com isso, né? E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso que vai agir, que vai te ajudar a entender o presente, a como ver o presente e aceitar esse futuro. Lembrando sempre que Deus, em nenhum momento, Ele quer que você se perca. Ele fez todo o plano, Ele trabalhou em cima desse plano para que você realmente tivesse a oportunidade, mesmo sendo pecador, de estar com Ele assentado no banquete na cidade santa. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Papai do céu, mais uma vez estamos aqui sensíveis e presentes para o que o Senhor fez, pelo presente que o Senhor deu a nós. Que o Senhor esteja nos sensibilizando cada vez mais, que a gente esteja cada vez mais próximos de Ti, aceitando esse presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a desfrutar e trazer essa alegria, esse acolhimento, esse carinho, essa misericórdia para outras pessoas também. Isso que eu te peço, por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Gente, e se tem uma coisa que a gente quer realmente que você leve, além dessa parte dessa descontração, né, dessa conversa, é que a cruz não é um peso para você carregar. A cruz não é um fardo pesado para você se culpar. Ela é um lugar onde a gente deixa os nossos pesos. Ela não tem que ser um peso pra gente, é um lugar onde a gente vai deixar o nosso peso, é onde a nossa história muda, né? Onde o amor de Deus deixa de ser teoria e começa a ser a verdade vivida, né? O sacrifício vivo. E quando isso alcança realmente o nosso coração, não tem como ficar calado, não tem como a gente ficar aqui parado. Que a nossa mensagem, que a nossa mensagem não, né? Que a palavra de Deus ecoe sempre no seu coração, todos os dias, né? Lembrando que você é tão amado que Deus não poupou nenhum esforço para pagar esse preço por você, para se preocupar, para te salvar, tá? E qual que é a nossa resposta diante disso? Qual que é a nosso viver depois disso? É o amor. É a gente entender essa cruz, entender esse sacrifício e principalmente compartilhar. É isso que eu te convido aqui, é isso que eu convido vocês que estão aqui, né, a fazer, porque anunciar o evangelho não é uma escolha. É uma missão. É uma missão. E ai de mim se eu não fizer. Muito obrigado, esse foi mais um episódio e a gente se vê nos próximos. Se inscreve no canal. E eu até esqueci dessa, né? Se inscreve no canal, ativa Obrigado. o sininho. Deixa o like. Deixa o like. Compartilhe o vídeo, E obrigado, divulga Diegão, pra hein? galera. Diego, muito obrigado, viu, por estar aqui. pelo convite, Obrigado galera. mesmo. Tamo junto. Com certeza vai vir mais vezes, cara. Beleza, Com tamo aí. certeza. Tamo junto. Aí. Maravilha, Forte pessoal. abraço. Até Tchau, tchau, semana que pessoal. vem. Até semana que vem.